E é isso, pessoal. A janela de Overton foi pro caralho. Para quem não sabe, a janela de Overton é um conceito que também é conhecido como janela do discurso. E é um modelo que descreve um conjunto de ideias políticas que é considerados aceitáveis pela opinião pública, né? O que a sociedade considera como coisas que você pode falar, né? Por exemplo, quando o Monark, ele foi no podcast dele, falou que ele é favorável ao discurso nazista não ser proibido, ele estava fazendo um discurso que extrapola a janela de Overton, ele ultrapassa ela. E agora, um militante do PT, ele fez uma coisa que eu considero que extrapola bem mais do que o Monark fez. Diferente do Monark, ele não apenas defendeu a possibilidade do discurso nazista, ele fez muito pelo contrário, ele promoveu a união com um neonazista, um cara abertamente racista, que no passado já fez várias piadas sobre racismo, que já falou abertamente que não miscigena, que nega o holocausto e tal, que é o Nick Fuentes. Explicando rapidamente o que aconteceu, foi que o Nick Fuentes fez um vídeo falando sobre o perigo que representam, né, os sionistas para o povo das Américas, né? E ele falou que não importa a sua ideologia política, não importa se é direita, de esquerda, democrata, republicano, você tem que reconhecer que os sionistas são um perigo para os Estados Unidos, são um perigo para o povo americano, portanto devem ser combatidos com a união dos grupos, né? Independente da sua cor, da sua raça, você tem que reconhecer que os sionistas, que ele está se referindo, né, que a gente sabe que não está falando só de sionistas, né, são um perigo para a sociedade como um todo e que eles têm que ser combatidos com a união de todos esses grupos. Aí um brasileiro, ele achou que seria uma ótima ideia, um cara que é militante do PT, militante pró-Palestina, postar no threads dele, né, na rede social dele, que ele considera que é uma boa ideia fazer essa união. Compartilhando inclusive o vídeo, mostrando o vídeo em tela, falando não temos que nos unir, direita e esquerda, contra os sionistas que estão matando o povo da Palestina. Aparentemente o rapaz não percebeu que ele não está se juntando com um bolsonarista, ele não está se juntando com o MBL mínimo, ele está se juntando com um cara que tem diversas ligações com grupos nazistas de verdade. Tudo bem que de um petista a gente não espera um QI muito alto, né? Mas o cara ele conseguiu fazer o que ninguém espera. Ele foi lá e conseguiu falar de promover uma união entre o PT e o Nick Fuentes. Unir um partido de esquerda trabalhista brasileiro com um neonazista americano. Esse é o nível do retardo mental do cidadão, cara. É o cara que ele viu um vídeo de um cara que ele provavelmente nunca nem ouviu falar, não conhecia, não sabe o histórico do cara, embora ele tenha falado que sabe que o cara é de direita, e compartilhou como se fosse, tipo assim, eu tô promovendo aqui um cara que eu sei que tem um discurso um pouco diferente do nosso, ele não é um cara que tem a mesma ideologia política que a gente, mas vamos tentar ouvir o que ele tá falando, porque ele tá falando uma coisa certa. E a coisa certa que o cara tá falando é unir os povos dos Estados Unidos para poder massacrar os judeus. De certa forma, eu consigo ver isso como uma coisa positiva, né, cara? Por exemplo, porque você está vendo o fim das janela de Overton, né? Que é uma parada que eu já falei aqui no canal antes, que o nosso objetivo, no fim das contas, tem que ser isso, tem que ser derrubar o discurso. Fazer com que não tenha um limite na discussão pública, né? Poder fazer a população perceber que o debate público, o debate político, ele não tem que ter um limite, não tem que ter uma parada que limite a nossa capacidade de discutir. E, por outro lado, também é muito engraçado que o primeiro grupo político aqui do Brasil, né, o primeiro grupo que vai se associar a um cara do nível do Nick Fuentes, não foi um bolsonarista, não foi um cara do MBL, não foi um cara de terceira posição famoso, tipo Aldo Rebelo, foi logo um petista, um cara que não tem nada a ver com a ideologia do Fuentes. O cara que não é trabalhista, ele não é nem perto de terceira posição assim mais padrão, ele é um cara... Acho que o mais próximo que ele tem aqui de ser brasileiro é o fato que ele se diz católico, né? Apesar que eu tenho diversas dúvidas da sexualidade do Nick Fuentes, né? Eu acho que ele talvez seja um cara que talvez seja um pouco próximo da esquerda, porque eu acho que ele é meio LGBT. É um cara que ele já saiu com Kate Boyd no passado, é um cara que já foi amigo de pessoas acusadas de coisas bem esquisitas, já foi pego em grupo trans, sem contar que ele tem todo um jeitinho meio bicha, né? Ele talvez seja o mais próximo de um cara LGBT dentro da direita de verdade, um cara que tá, realmente todo mundo tá vendo que o cara tá dentro do armário, se escondendo. Tirando os fãs muito obcecados pelo cara, a maioria das pessoas consegue enxergar essa faceta dele, né? Mas como eu estava dizendo, de certa forma, acho que isso vai ser bom pro Brasil em geral, né? Porque a gente está vendo meio que uma destruição desse conceito de janela de Overton aqui pelo Brasil, né? Para que o debate público possa ser mais aberto, para que possa de fato haver um debate público, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem um debate de verdade.
Para você se candidatar, você tem que ser de um partido político, você tem que estar alinhado ao partido político, senão você não pode se candidatar. Para você ir nos debates televisivos, você tem que ter uma certa porcentagem de votos nas pesquisas, senão eles não te chamam. Ao invés de todo político ter o mesmo tempo de televisão, os partidos ganham mais tempo conforme eles têm mais votos na eleição anterior. Tudo isso são elementos que acabam prejudicando o nosso sistema político como um todo. Né? A gente não tem uma divulgação de ideias verdadeiras. O que a gente pode fazer hoje em dia, graças à internet, né, é usar a internet para se promover. Foi assim que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018. É assim que muito candidato que veio de novidade nos últimos anos conseguiu se promover, né? Porque se você não tiver essa panelinha desses partidos grandes, você não consegue se promover na televisão, você não consegue ter direito de fala. Antigamente era até um pouco maior, né, cara? Você via uns caras que eram bem fora do mainstream, indo em programas de entrevista, das ideias deles. Mas em geral é isso, né? Se você se interessou pelo assunto do vídeo, considere se inscrever, deixe seu like aí também. Se você não gostou, considere também deixar o seu dislike, deixe um comentário negativo aí embaixo. Na verdade, se for dar o dislike, aperta o botão do dislike 2 vezes só para garantir. Como eu falei no vídeo anterior, né, sobre o negócio dos Red Pills na Globo, usar a internet para se promover é uma coisa muito importante, né? Que é um dos poucos jeitos de você conseguir se manter fora desse sistema, ainda conseguir se divulgar, conseguir fazer o seu trabalho, conseguir mostrar suas ideias para o público. Por favor, considere fazer uma doação aqui para o canal. A gente está há pouco tempo fazendo vídeo, é uma novidade do canal. O canal ele existe há muitos anos, mas de verdade mesmo, ter foco, ter postagens constantes, foi uma coisa de um ano para trás. Eu tenho deixando nos comentários e na descrição o link para o nosso Discord, né? Nosso Discord, a rede social da Movimento e minha rede social pessoal também, que é o Twitter. Por favor, considere seguir todas as redes sociais. E deixe nos comentários o que você acha desse fato, né? De que um militante do PT decidiu divulgar um vídeo de um supremacista branco americano, um cara que já se definiu como um quase teocrata, né? Um cara que ele defende que a religião seja uma coisa central no Estado e tal. Fala o que você acha. Se você acha realmente que a janela de Overton vai acabar, né? Que realmente vamos acabar com o discurso, né? Que pode ser permitido aqui no Brasil. Se finalmente vai ser liberado a liberdade de expressão verdadeira aqui no Brasil, né? Porque, como eu disse, eu acho que o que ele fez, cara, foi muito mais grave do que o Monark fez. O que o Monark fez foi água com açúcar. O que o Monark fez foi uma parada que foi extremamente exagerada na época e que foi extremamente promovida por esse grupo que eu falei no vídeo anterior, né? Que existe um consórcio da mídia e de influências que são promovidos por algumas agências específicas para promover certos cancelamentos, promover que certas ideias sejam divulgadas mais que outras. Você vê que eles meio que se juntam, né? A televisão fala, a influencer fala sobre o mesmo assunto para tentar cancelar um cara específico, para tentar atacar um cara específico. Eu duvido que você tenha visto na grande mídia alguém falando desse cara divulgando um supremacista branco. Você não vai ver, porque ele é de um partido que faz parte desse consórcio. É um cara que ele não está de fora dessa grande mídia, ele não está de fora desse consórcio. Ele não vai ser atacado. Se for, vai ser uma coisa muito pessoal, vai receber um puxão de orelha lá do partido. Não vai sair na televisão, não vai sair na Rede Globo, não vai sair na Record, não vai sair na SBT. Quem você vai ver divulgando esse tipo de notícia é pessoas como eu, pessoas de canal pequeno, que tem pouca divulgação, que tem pouco alcance. E é por isso que é importante que você promova pessoas como eu, com pessoas com canais como o meu, para que essa notícia consiga chegar mais longe, para que a gente consiga atingir o público, para a gente consiga mostrar a hipocrisia da mídia, para a gente consiga derrubar essa censura que faz essas pessoas como a gente. Porque é muito diferente um cara defender liberdade de expressão e o outro defender a união com um cara que é nazista para abertamente conseguir impedir os interesses judaicos. Eu não sou sionista, eu tenho meus problemas com o Estado de Israel, eu não apoio diversas políticas deles. Eu, inclusive, acho sim que judeus são super representados na elite financeira. Eu acho que devia ter algum jeito de a gente conseguir forçar que houvesse uma entrada maior de outros grupos nesse meio. E eu também acho inegável que sim, muitos judeus estão envolvidos em grandes teorias da conspiração. Você consegue demarcar precisamente coisas como, por exemplo, o 11 de setembro, que houve participação de Israel, que houve participação de certos empresários bilionários judeus, mas eu também acredito que houve participação, por exemplo, da Arábia Saudita nesse caso. E que é muito pouco vista, né? Não é só uma conspiração judaica. Eu acredito que existem outros envolvidos nesse meio.
Então, por hoje o vídeo é isso aí. Se você gostou, como eu falei, curta, compartilhe e comenta. Valeu, falou, até a próxima. Fui!